Bom, dando continuidade ao curso, a gente vai ver a amostragem hoje. A amostragem é largamente utilizada na nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente quer verificar o tempero de uma comida, a gente não vai provar a comida inteira para verificar se ela está temperada ou não. A gente vai pegar uma pequena parte do alimento, provar, e aí a partir dessa parte a gente vai inferir se essa comida está temperada ou não, tá? Então, esse é um exemplo muito simples de como a gente usa a amostragem no dia a dia, tá? E a ideia da amostragem é a seguinte: é analisar as variáveis de interesse através de uma amostra da população e estender os resultados dessa amostra para a população inteira. Ou seja, né, a gente pegou um pedaço daquela comida, será que ela está sem sal? Ah, essa parte que eu peguei está sem sal, então eu vou temperar a comida toda porque eu vou estender o resultado. A comida está sem sal da minha amostra para a população inteira, tá? Mas o que é população? A gente chama de população o conjunto de alimentos passíveis de serem mensurados com respeito às variáveis que se pretende levantar, tá? Lembrando que o que é uma variável? Tá? A variável está associada à característica que eu quero estudar daquela população, tá? Então, se eu quero saber a altura de pessoas, então a altura é uma variável. Peso é uma variável. Idade é uma variável, tá? Então, as variáveis são as características que eu quero estudar na população. E aí a população, ela pode ser formada por pessoas, famílias, estabelecimentos, plantas ou qualquer outro tipo de elemento. Isso vai depender da pesquisa que a gente estiver realizando. Então, por exemplo, se eu quero estudar a resistência média de carros, né, a minha população vai ser formada por carros, tá? E aí aqui a gente ilustra esse círculo maior é a população, com todos os elementos formando a população, e a amostra é uma pequena parte da população, é pegar alguns elementos dessa população, tá? E aí as características desses elementos da população que a gente tem interesse em estudar são denominados parâmetros, tá? Aqui eu só quero abrir um parênteses para a gente diferenciar o que é parâmetro e o que é variável. Então, por exemplo, se eu quero estudar a altura média das pessoas, vamos aqui a altura média, isso é um parâmetro, tá? É uma característica pontual da população que eu quero estudar. Porém, a altura das pessoas é uma variável, tá? E o que seria outro parâmetro? Tem a altura média, tem a altura máxima, seria um outro parâmetro, a altura mínima seria outro parâmetro que são características que eu quero estudar nessa população. A variável seria mais a características que eu vou medir nessa população. Então, aqui a gente tem três parâmetros relacionados à altura e aqui a gente tem a variável altura, que é a variável que eu vou medir nos elementos da minha população, tá? Então, as características dos elementos da população que a gente tem interesse em estudar são denominados parâmetros. Por exemplo, em uma pesquisa epidemiológica, a população ela pode ser definida como todas as pessoas da região em estudo no momento da pesquisa. O principal parâmetro a ser avaliado deve ser a porcentagem de pessoas contaminadas. Qual que vai ser a variável aqui? Vai ser se a pessoa está contaminada ou não. Qual que é o parâmetro? É a proporção de pessoas contaminadas, tá? Então, aqui no exemplo 2, em uma pesquisa eleitoral, há 3 dias de uma eleição municipal, a população pode ser definida como todos os eleitores com domicílio eleitoral do município, tá? Então, os principais parâmetros devem ser o que? As porcentagens de votos de cada candidato à prefeitura no momento daquela pesquisa. Para planejar políticas de recursos humanos em uma empresa com milhares de funcionários, a gente pode realizar uma pesquisa para avaliar alguns parâmetros da população de funcionários dessa empresa, como o tempo médio de serviço e porcentagem de funcionários com nível de instrução superior.
Bom, nos 3 exemplos a gente percebe a dificuldade que a gente tem de se avaliar todos os elementos da população, tá? Então o uso de amostragem ele vai ser recomendado. Lembrando que qual que é o objetivo da gente realizar a amostragem? É pegar uma amostra e a partir dessa amostra a gente conseguir estudar a população. Então, o principal objetivo da amostragem é a gente conseguir obter uma amostra que seja representativa da população. E aí a gente vai usar a inferência estatística, que ela se refere ao quê? Ao uso apropriado dos dados da nossa amostra para a gente ter algum conhecimento sobre os parâmetros da população, tá? Então, basicamente, esse é o processo. A gente tem a população aqui, todos os elementos. A gente faz um plano de amostragem e seleciona os elementos da população. Então, via amostragem, a gente tem a nossa amostra, que tem alguns elementos dessa população. E a partir dessa amostra, a partir dos resultados que a gente obtém com essa amostra, via inferência estatística, a gente consegue estender esses resultados para a nossa população inteira. Ou seja, a gente conhece, ou a gente quer conhecer, né, as características dessa população a partir da amostra que a gente tem. E tem várias vantagens de se utilizar a amostragem. A gente vai ver algumas delas. A primeira é a economia, né? Fica bem mais econômico a gente levantar uma pesquisa somente com uma parte da população do que com a população inteira. E aí a gente pode ter 2 exemplos aqui. O primeiro é em questão de entrevistas, certo? Então a gente tem os entrevistadores, a gente tem que pagar os entrevistadores para poder fazer as entrevistas com as pessoas. Então fica bem mais barato fazer somente com uma parte da população em vez de fazer com a população inteira. Além disso, a gente pode estar testando as pessoas em relação a alguma doença, algum surto, né? E aí a gente precisa realizar os testes nas pessoas. Os testes, eles custam dinheiro. Então, fazer esses testes só numa parte da população para a gente conhecer como que está o levantamento dessa doença nessa população é mais econômico do que testar todo mundo, tá? Outra questão é o tempo. Isso aqui é importante, porque, por exemplo, se a gente está numa pesquisa eleitoral a 3 dias de uma eleição presidencial, não vai ter tempo suficiente para pesquisar toda a população para saber a intenção de voto do país, tá? Mesmo que a gente tenha recurso financeiro disponível para isso. Então aqui o limitador não é o recurso financeiro, mesmo que a gente tenha um recurso financeiro infinito, a gente não tem tempo para conseguir fazer essa pesquisa, porque no outro dia as pessoas podem mudar de opinião, tá? Então aqui a gente não teria tempo para conseguir concluir essa pesquisa, tá? Então o uso de amostragem aqui evidencia o quão importante seria nesse exemplo. Confiabilidade dos dados em que sentido? Quando a gente faz uma pesquisa com um número reduzido de elementos, a gente pode focar a atenção nos casos individuais. Ou seja, o entrevistador ele tem tempo para conversar, para abordar melhor os indivíduos e evitar erro nas respostas, tá? Operacionalidade é mais fácil realizar operações em pequenas escalas, né? Então, a gente tem várias vantagens em se utilizar a amostragem. Agora, tem alguns casos que a amostragem não é interessante. Então, o primeiro caso é a população pequena, que para a gente ter uma amostra capaz de gerar resultados precisos, a gente vai ter que pegar quase a população inteira, se a população é pequena. Então, talvez seja melhor analisar a população inteira. Por quê? Se a gente quer estudar a altura média de adultos de Belo Horizonte, por exemplo, e vamos supor que essa população é pequena, se eu pego todo mundo, eu vou saber exatamente qual é a altura média dos adultos, tá? Agora, se eu pego uma amostra, eu vou ter uma informação ali que aí eu vou ter que fazer uma inferência estatística para saber sobre a altura média dos adultos, entendem?
Então, se a população é pequena, talvez seja melhor a gente analisar a população inteira e a gente vai ter o valor preciso da característica que a gente está estudando. Esse segundo exemplo é característica de fácil mensuração. Às vezes o que a gente quer estudar é fácil medir, mesmo que a população não seja tão pequena. Então, por exemplo, para verificar a porcentagem de funcionários favoráveis à mudança no horário de um turno de trabalho, a gente pode entrevistar toda a população no próprio local de trabalho, tá? Ou alguns dados também eles já têm disponíveis para a gente. Então, por exemplo, como eu disse no exemplo anterior, tempo de serviço. Tempo de serviço, se a gente quer fazer uma pesquisa de tempo de serviço, às vezes a empresa já tem esse dado para a gente, tem um dado de todos os seus funcionários. Então é mais fácil a gente pegar os dados da população inteira, tá? E um terceiro caso é a necessidade de alta precisão. E essa necessidade de alta precisão, ela se sobressai até aos custos que a pesquisa pode ter. Então, um exemplo clássico é que a cada 10 anos, o IBGE ele realiza o censo demográfico, tá? E o censo demográfico significa o quê? É entrevistar a população inteira do país para estudar diversas características da população. Uma dessas características é o número de habitantes residentes no país, que é fundamental para o planejamento de políticas públicas, habitantes residentes em cada estado, em cada município, e aí a gente pode ter políticas públicas para cada um, verbas para cada município, verbas para cada estado. Então, o censo demográfico é um estudo extremamente importante para a gente estudar as características da população. Então, número de homens, número de mulheres, número de pessoas pretas, brancas, amarelas, adultos, idosos, crianças, enfim. Essa pesquisa é extremamente importante e ela é extremamente custosa. Porém, a necessidade de alta precisão nesse estudo se sobressai ao custo que ele tem, tá? Então a gente precisa fazer esse censo demográfico para a gente conseguir conhecer a nossa população. E aí a gente não vai pegar uma amostra, a gente vai entrevistar a população inteira, tá? Então, necessidade de alta precisão também é um caso muito importante de quando a amostragem ela não é adequada. Bom, então, tirando esses casos, voltando ao plano de amostragem, para realizar um bom plano de amostragem, a gente tem que definir os objetivos da pesquisa, a população a ser amostrada e os parâmetros a serem estudados, tá? Basicamente isso. Por quê? Bom, é a partir dos objetivos da pesquisa que a gente vai ter qual que é a nossa população, tá? E a partir da população que a gente vai ter os parâmetros a serem estudados. São todos relacionados. Os parâmetros também vêm aqui dos objetivos da pesquisa. Então, se o objetivo da pesquisa é estudar o peso de homens e mulheres, então os parâmetros a ser estudados vão ser o quê? Os pesos de homens e mulheres. A população, qual que vai ser? Vão ser todos os homens e mulheres do país, vão ser todos os homens e mulheres de Belo Horizonte, e isso tem que ser definido aí na pesquisa, tá? Num plano de amostragem tem que contar a definição da unidade de amostragem, tá? Então, o que eu quero? Vão ser o quê? Pessoas? Vão ser animais? Quais animais? Vão ser carros? Depende aí da minha pesquisa, mas eu tenho que definir qual que é a unidade de amostragem, tá? Além disso, eu também tenho que definir a forma de seleção dos elementos da minha população. E aí a gente vai ver algumas formas de seleção. Então, por exemplo, se eu quero selecionar pessoas, eu posso pegar todas as pessoas de Belo Horizonte e sortear duas ou uma pessoa, por exemplo. Ou eu posso pegar o quê? Sortear quarteirões e depois que eu sortear um quarteirão, eu sorteio uma casa nesse quarteirão e depois que eu sorteio essa casa, eu sorteio uma pessoa nessa casa, tá?
Então, isso se dá na forma de seleção dos elementos dessa população. E também a gente tem que ter noção do tamanho da amostra, tá? Por quê? Se a gente tem um tamanho de amostra pequena, a gente tem pouca informação. Se a gente tem um tamanho da amostra grande, a gente tem muita informação. Porém, isso pode ser muito custoso, tá? Então, um plano amostral, ele tem que levar em consideração também o tamanho da amostra aí, levando em consideração todas as características que vai ter aí na pesquisa, tá? Desde quantidade de informação que a gente vai pegar até o custo que vai levar a gente a obter essa amostra, tá? Então, para efetuar a seleção dos elementos que vão fazer parte da nossa amostra, a gente precisa estabelecer a unidade de amostragem, ou seja, a unidade que vai ser selecionada para se chegar aos elementos da população. Então, as unidades de amostragem podem ser os próprios elementos ou outras unidades que sejam mais fáceis de serem medidas, de serem selecionadas, tá? E aí a gente vai chegar aos elementos da população através dessa unidade de amostragem. Então, por exemplo, para amostrar pessoas de uma cidade, a gente pode selecionar os domicílios da cidade e depois selecionar uma pessoa que reside no domicílio. Ou seja, a gente não está selecionando diretamente a pessoa primeiro. A gente primeiro seleciona os domicílios da cidade e depois a gente seleciona uma pessoa que reside nesse domicílio, tá? São duas formas diferentes de se fazer a amostragem. E aí a seleção dos elementos da amostra ela pode ser feita em forma de sorteio. Quando a gente faz isso, a gente faz uma amostragem aleatória, tá? E aí essa amostragem aleatória ela vai nos permitir utilizar as técnicas clássicas de inferência estatística para fazer a nossa análise de dados, para medir a incerteza que vem, os resultados vêm da nossa amostra, tá? Então toda a inferência, principalmente a inferência estatística que a gente vai ver nesse curso, é baseado em amostragem aleatória, tá? Então, a partir da amostragem aleatória, a gente vai utilizar a inferência estatística que vai nos permitir generalizar os resultados da nossa amostra com segurança para a população, tá? E por isso a gente vai focar nesse tipo de amostragem. Então, o primeiro tipo de amostragem que a gente vai ter é a amostragem aleatória simples, ou simplesmente amostragem aleatória a partir da próxima aula, tá? Nós vamos focar nesse tipo de amostragem. Então, para realizar esse tipo de amostragem, a gente precisa ter uma lista completa dos elementos da população ou das unidades que a gente vai amostrar, tá? Então, para uma amostra de tamanho nzinho, de uma população de tamanho nzão, a gente vai selecionar aleatoriamente nzinho unidades de amostragem com a mesma probabilidade. Então, a amostragem aleatória simples tem essa característica. Todo elemento da população tem a mesma probabilidade de ser sorteado para a amostra, tá? Então, imagina que a gente tem 10 bolas numa urna, e aí a gente vai selecionar aleatoriamente uma urna. Qual que é a probabilidade de pegar qualquer uma das bolas? 1 sobre 10, tá? Então, a gente tem aqui 10 bolas em uma urna. A probabilidade de pegar, de selecionar uma bola, que seria qualquer bola, é 1 sobre 10. Ou seja, as 10 bolas elas têm a mesma probabilidade de pertencer à minha amostra, tá? Então, isso é uma amostragem aleatória simples. Outra forma, né, de identificar que, na verdade, é a mesma maneira, né, que a gente faz, por exemplo, para vocês imaginarem como a gente já fez isso. Quando a gente vai fazer amigo oculto, ou quando a gente vai sortear alguma coisa, né, na escola, por exemplo, a gente escreve o nome dos participantes num papelzinho, coloca num saco, mistura bem e sorteia um e outro nome.
Então, isso é uma amostragem aleatória simples, porque cada papelzinho ali vai ter a mesma probabilidade de ser selecionado, tá? Basicamente isso que eu falei. Então, o exemplo que está no livro do Barbeta, com o objetivo de estudar algumas características dos funcionários de uma certa empresa, a gente vai extrair uma amostra aleatória simples de tamanho 5, tá? Então, a listagem da empresa é apresentada a seguir. Então, a gente tem aqui o nome de todos os funcionários da população dessa empresa, tá? Então, suponha que aleatoriamente a gente sorteie os números 8, 26, 24, 2, 4. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Quem são os indivíduos, os funcionários que estão associados a esses números? Então, o 8, por exemplo, é o Cláudio. Então, o Cláudio está aqui na nossa amostra. 26 é a Josefa. Então, Josefa está aqui na nossa amostra e assim por diante, tá? Então, o que a gente fez? Se a gente queria uma amostra de tamanho 5, a gente sorteou 5 números que vai de 1 até o número máximo, né, de elementos dessa população, e aí os indivíduos que estão associados a esses números são os indivíduos sorteados, tá? Bom, a partir da nossa amostra, a gente está interessado em observar certas variáveis associadas aos elementos da amostra, tá? Então, eu sorteei meus elementos, o que eu quero fazer? Eu quero estudar alguma coisa em cima desses elementos, eu quero medir alguma coisa em cima desses elementos. Então, por exemplo, se a gente quer analisar o tempo de serviço na empresa em anos completos dos indivíduos. E aí a gente vai denotar essa variável de x. Lembra, variável é o que eu quero medir nos elementos, tá? E aí, cada elemento, cada pessoa aqui no caso, vai ter um tempo de serviço. E a gente vai ter uma anotação para isso, tá? Então, o conjunto desses valores observados na amostra de funcionários é chamado de amostra da variável x. Então, a variável x, o que ela representa? Tempo de serviço na empresa, tá? Cada funcionário vai ter um tempo de serviço na empresa. Então, eu vou chamar de x1, por exemplo, se o meu funcionário 1 é o Cláudio, eu vou falar que x1 é o que? É o tempo de serviço do Cláudio, tá? Ou seja, a amostra da variável x. x1 é o tempo de serviço do Cláudio, x2 é o tempo de serviço da Josefina e assim por diante, tá? Agora, a notação é importante para diferenciar as variáveis que a gente quer estudar. Então, se a gente tem mais de uma variável, por exemplo, se a gente também está interessado em estudar o tempo de deslocamento de casa ao serviço nesses funcionários, a gente vai denotar essa variável por y. E aí a gente vai ter o quê? y1 sendo o tempo de deslocamento de casa ao serviço do Cláudio, y2 o tempo de deslocamento de casa ao serviço da Josefina e assim por diante, tá? Então, preste atenção que cada indivíduo vai ter dois valores de variáveis, tá? Uma para o x e uma para o y, ou seja, o Cláudio vai ter a dupla x1, y1, certo? A Josefina vai ter x2 e y2 e assim por diante. Então, cada elemento, se eu quero estudar duas variáveis na minha população, cada elemento da minha população vai ter o quê? A medida de duas variáveis. Mas é importante ressaltar que cada variável tem apenas uma medida, tá? Então, x, que é o meu tempo de serviço da empresa, só tem uma medida. Então, Cláudio só tem uma medida de tempo de serviço, não vai ter duas, tá? Josefina tem uma medida de tempo de serviço, tem uma medida de tempo de deslocamento de casa ao serviço. Então, um elemento a gente pode mensurar várias características em um elemento, mas as variáveis elas só têm uma medida para cada variável, tá? Então, a gente estudou a amostragem aleatória simples. Existem outros tipos de amostragens que, apesar a gente não vai focar
nessas amostragens durante o nosso curso. A nossa inferência ela vai ser baseada em amostragem aleatória simples, mas é importante que vocês saibam que existem outros tipos de amostragens que são aleatórias, tá? Então aqui a gente vai ver basicamente os três tipos mais usados, que são a sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados, tá? Então, estudando a amostragem sistemática, a partir dela é possível obter uma amostra de característica parecida com a amostra aleatória simples, mas por um processo muito mais rápido. Então, suponha que a gente quer sortear 1000 fichas de uma população com 5.000 fichas, tá? Na amostragem aleatória simples, o que a gente teria que fazer? A gente ia numerar as fichas de 1 a 5.000 e sortear 1000 fichas aleatoriamente, tá? E aí a gente teria uma amostra de tamanho 1000. Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais simples. A gente pode tirar sistematicamente uma ficha a cada 5 grupos de ficha, tá? Então, para garantir que cada ficha da população tenha a mesma probabilidade de pertencer à amostra, a gente vai sortear aleatoriamente a primeira ficha dentre as 5 primeiras. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente sorteou a ficha de número 2, tá? A gente quer 1000 fichas em 5.000 fichas. Então, a gente vai fazer o quê? Sortear de 5 em 5. A gente vai pegar uma ficha de 5 em 5 a partir de um sorteio inicial. Então, se a primeira ficha foi 2, foi a ficha de número 2, então a segunda ficha vai ser 2 mais 5, que vai ser a ficha 7. A terceira ficha vai ser 7 mais 5, que é a ficha de número 12. A quarta ficha vai ser 12 mais 5, a ficha de número 17, e assim por diante. A gente vai extraindo essa amostra sistematicamente. Então, por isso a gente denomina essa amostragem de amostragem sistemática, tá? A gente chama de intervalos de seleção o intervalo que a gente tem de nzão sobre nzinho. Então, aqui, nzão, que é o tamanho da população 5.000, dividido por 1.000, que é o tamanho da nossa amostra. Isso vai ser 5. É o nosso intervalo de seleção, ou seja, uma ficha a cada 5 é por causa desse intervalo de seleção, tá? No mesmo exemplo dos funcionários da empresa, vamos realizar uma amostragem sistemática para obter uma amostra de tamanho 5. Então, o intervalo de seleção é o quê? 32 funcionários dividido por 5 vai dar aproximadamente 6. Então, a gente vai sortear dentre 1 a 6, a gente vai sortear um número, tá? E aí, a partir desse número sorteado, a gente vai pegar um funcionário de 6 em 6. Ou seja, se a gente sorteia o número 3, então o segundo funcionário vai ser o quê? 6 mais 3, 9. O terceiro funcionário, 6 mais 9, 15 e assim por diante. Então, se a gente voltar aqui no nosso exemplo, a gente sorteou 3. Quem que é 3? Arnaldo. 3 mais 6, 9. Então, o nosso segundo funcionário sorteado é o Emílio. 9 mais 6, 15. É o Fabrício. E assim por diante. Então, ele é muito mais rápido de ser feito, né, esse plano amostral, do que a da amostragem aleatória simples. Tá? Bom, a gente também tem a amostragem estratificada. Ela consiste em dividir a população em subgrupos que a gente vai denominar estratos. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com adultos ou pessoas, a gente pode dividir essa população de pessoas em quê? Em homens e mulheres. Ou a gente pode dividir em adultos, crianças e idosos. E aí a gente vai ter os estratos dessa população, tá? Para a gente fazer isso, os estratos eles têm que ser mais homogêneos do que a população como um todo, tá? Bom, para a gente escolher um critério de estratificação que vai fornecer bons estratos, né, estratos mais homogêneos, a gente precisa de um prévio conhecimento sobre a população, tá? E aí vem na questão teórica da pesquisa, tá?
Então, por exemplo, estudar o interesse dos funcionários em realizar um programa de treinamento. A gente pode estratificar essa população por nível de instrução ou nível hierárquico, por exemplo, tá? E aí, a partir dos estratos da população, a gente vai realizar seleções aleatórias de forma independente entre os estratos. Então, por exemplo, se a gente está aqui nessa população de pessoas, a gente tem homens e mulheres, a gente vai realizar uma amostragem aleatória no extrato de homens, uma amostragem aleatória no extrato de mulheres, e a amostra final vai ser a amostra de homens com a amostra de mulheres, tá? Mesmo funcionaria aqui. A gente selecionaria uma amostra aqui de adultos, uma amostra de idosos, uma amostra de crianças, e a amostra final seria juntar essas 3 amostras, tá? Então, se a gente tem K estratos, para cada extrato a gente vai fazer uma seleção aleatória, e aí a gente vai ter uma amostra, e a amostra estratificada vai ser a junção de todas as amostras de cada extrato. E aí a gente tem formas de fazer isso. Primeiro a gente vai fazer a gente vai ver a amostragem estratificada proporcional. O que ela faz? Ela vai considerar a proporção do tamanho de cada extrato na hora que a gente for tomar a nossa amostra, tá? Então a proporção de cada extrato ela é mantida na amostra. Por exemplo, se um extrato corresponde a 20% do tamanho da população, ele também vai ter que corresponder a 20% do tamanho da amostra. Então, se a gente tem uma população aqui, a gente tem homens e mulheres, e aí a gente tem 20% homens, 80% mulheres, a nossa amostra, então, ela vai ter que ter 20% homens e 80% mulheres, tá? Isso na amostragem estratificada proporcional, tá? Então, desde que os estratos formem subgrupos mais homogêneos que a população como um todo, a amostragem estratificada proporcional tende a gerar resultados mais precisos quando a gente compara com uma amostra aleatória simples, tá? Mas lembrando, tem que ser mais homogêneo para escolher critérios, né? Extratos que sejam mais homogêneos, a gente precisa de um estudo prévio, um conhecimento prévio da população, tá? Então é tudo assim. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente precisa sempre de um estudo para garantir que a nossa amostra representa a população, tá? A outra forma é fazer a amostragem estratificada uniforme. Nesse caso, a gente seleciona a mesma quantidade de elementos em cada extrato. Então, novamente, a gente está aqui, homens e mulheres. E aí a gente tem 20% de homens e 80% de mulheres. Na amostragem estratificada uniforme, a nossa amostra vai ter o mesmo tamanho para cada extrato, ou seja, a gente vai ter 50% de homens e 50% de mulheres na nossa amostra, tá? Então, aqui, na amostragem estratificada proporcional, se eu quero 100 elementos, 100 pessoas, eu vou ter 20 homens e 80 mulheres. Aqui, na amostragem estratificada uniforme, se eu quero 100, se meu N é igual a 100, eu vou ter 50 homens e 50 mulheres, tá? E aí ela costuma ser utilizada em situações que o maior interesse é obter estimativas separadas para cada extrato, ou quando a gente deseja comparar os diversos extratos, tá? Assim, se a gente tem um extrato que ele é muito pequeno na população, a gente evita de pegar uma amostra muito pequena. Mas importante, se a gente quer uma medida global, por exemplo, uma média, uma proporção global, a gente precisa considerar a proporção de cada extrato na nossa conta, tá? Então, para fazer uma média global aqui, a gente teria que fazer uma média aritmética ponderada, considerando a proporção de cada extrato, senão a gente vai fazer uma média incorreta, tá? Uma outra amostragem muito utilizada é a amostragem por conglomerados. Ela tende a produzir uma amostra que gera resultados menos precisos quando a gente compara
com uma amostra aleatória simples de mesmo tamanho, porém, o seu custo financeiro tende a ser bem menor, tá? E aí a gente chama de conglomerado o agrupamento de elementos da população. Por exemplo, os quarteirões que formam conglomerados de domicílios. Ou, no caso de alunos da UFMG, por exemplo, a gente poderia considerar conglomerados como os cursos, tá? Que vão agrupar os elementos da população alunos da UFMG. E aí, esse tipo de amostragem consiste em selecionar conglomerados de elementos, que é o primeiro estágio, tá? Se a gente observar todos os elementos conglomerados selecionados no primeiro estágio, então a gente vai ter uma amostragem de conglomerados de um estágio, tá? Porém, se a gente faz uma nova seleção, tomando a amostra de elementos conglomerados tais do primeiro estágio, então a gente vai fazer uma amostragem por conglomerados de 2 estágios, tá? Todas as seleções elas devem ser aleatórias. Então, por exemplo, aqui a gente tem a população dividida em conglomerados. Então, primeiro estágio, o que a gente vai fazer? Seleciona conglomerados, tá? Se a gente parou por aqui, a gente não vai fazer mais seleção, a gente tem um estágio. Porém, se daqui para cá a gente vai selecionar as pessoas ainda dentro desses conglomerados, então a gente tem uma seleção aleatória aí de uma seleção de conglomerados de 2 estágios, tá? Por acaso, se a gente ainda vai selecionar num terceiro processo, aí a gente vai ter uma amostragem por conglomerados de 3 estágios e assim por diante, tá? Bom, então a gente viu aí as principais amostragens aleatórias, sendo que a principal é a amostragem aleatória simples, que vai servir como base de inferência do nosso curso. Ainda a gente viu outros tipos de amostragem aleatórias quando a gente fica muito difícil pegar uma amostra aleatória simples, tá? Também tem as amostragens não aleatórias, que vão ser melhores em certos casos, ou possíveis em certos casos. Às vezes a gente não tem capacidade, ou é impossível, né, de obter uma amostra aleatória. Ou é muito difícil ou mesmo impossível de fazer isso em situações práticas. Então a gente começa a pensar em procedimentos de amostragens não aleatórios para a gente selecionar as nossas amostras, tá? Alguns casos a gente vai ver, por exemplo, a amostragem por julgamento é um tipo de amostragem não aleatória que ela vai ser mais adequada do que a amostragem aleatória, tá? São certos casos. E lembrando que aqui está escrito, né, que a amostragem não aleatória procura gerar amostras que representem razoavelmente bem a população de interesse. Vale lembrar que o objetivo principal da amostragem é conseguir obter uma amostra que represente bem a população. Isso levando em conta a possibilidade e os recursos que a gente tem para obter essa amostra, tá? Então, às vezes a gente não tem, por exemplo, se a gente vai em Belo Horizonte escolher domicílios para fazer alguma entrevista, alguma coisa assim, uma amostragem aleatória simples pode fazer 10 de um bairro, 20 do outro, um de um extremo e um do outro extremo, ou seja, o entrevistador ele deveria deslocar de um extremo de BH para o outro extremo de BH por causa de um domicílio. Isso não é muito adequado na prática. Então, se a gente faz por conglomerados, que aí a gente, vamos supor, a gente escolhe quarteirão, depois escolhe domicílio, isso fica melhor para a gente fazer. Ou seja, a gente está fazendo uma amostragem de acordo com os recursos que a gente tem e que seja uma amostra que represente a população, tá? Então esse é o principal objetivo da amostragem. E a amostragem não aleatória não é diferente. Apesar de não ser aleatória, a gente tenta gerar amostras aí que sejam mais representativas da população que a gente possa ter.
Então, a primeira amostragem que a gente vai ver, não aleatória, é a amostragem por cotas, em que a população ela é dividida em diversos subgrupos. Ela é muito parecida com a amostragem estratificada. Por quê? Para cada subgrupo a gente vai selecionar uma cota para a nossa amostra, que pode ser proporcional ao seu tamanho, tá? Porém, qual que é a diferença? Na amostragem estratificada a gente fazia a amostragem aleatória dentro de cada subgrupo. Aqui essa amostragem não precisa ser mais aleatória, tá? Então a gente pode dividir em uma pesquisa socioeconômica, a gente pode dividir a população em localidade, nível de instrução e faixa de renda, e aí para cada extrato desse, no caso, cada subgrupo desse, a gente faz uma amostragem que não precisa ser aleatória, tá? A amostragem por julgamento, por sua vez, os elementos escolhidos são aqueles que são julgados como típicos da população de interesse. Para fazer uma amostragem por julgamento é necessário que a gente tenha um estudioso sobre o assunto para entender e ver qual que é a melhor forma de realizar essa amostragem, porque ele vai julgar qual elemento pode ir para a amostra ou não, tá? Então, por exemplo, em um estudo sobre produção científica de departamentos de ensino de uma universidade, um estudioso, sobre o assunto, ele pode escolher os departamentos que ele julgar melhor que representem a universidade em estudo. Ou seja, se a gente tem uma amostra aleatória, se a gente tem um departamento, por exemplo, que é não tem muita produção, ele não representa a produção da nossa universidade, uma amostra aleatória ela pode pegar esse departamento, tá? Para a nossa pesquisa de produção científica. Porém, um estudioso, alguém conhecido sobre o assunto, sabe que aquele departamento ele não representa bem os departamentos da universidade em questão da produção científica. Então, ele não vai escolher esse departamento para fazer parte da amostra, tá? Então, essa é a amostragem por julgamento e tem que sempre ter um estudioso aí por trás dessa amostragem, tá? De quem faz essa amostragem. Além disso, a gente também tem os estudos comparativos, tá? Então, em muitos casos, o principal objetivo é comparar certas características em duas ou mais populações, tá? Então, a gente não quer, o objetivo agora não é pegar a nossa amostra e estender para uma população. O que a gente quer comparar é características de duas ou mais populações. E a gente realiza estudos comparativos para isso, tá? Então, a principal preocupação nesse plano de amostragem é obter amostras comparáveis, que se diferenciam apenas no fator de comparação. Então, por exemplo, se a gente quer comparar o hábito de fumar entre a população de indivíduos com câncer no pulmão e a população de indivíduos sadios, a gente quer ter uma amostra das duas populações em que o fator de comparação é principalmente ter câncer no pulmão, ou seja, a gente quer esse fator de comparação. Então, as amostras elas devem ser os mais similares possíveis, a não ser o fato de que uma delas é formada por pessoas com câncer no pulmão e a outras não tem câncer no pulmão, tá? E nessas duas amostras estaria e compararia o hábito de fumar. Então, por razões práticas, uma amostra de pessoas com câncer no pulmão, ela é geralmente obtida em um hospital, tá? Que tem um setor especializado na doença. Então, todas as pessoas, né, possíveis vão fazer parte da amostra. Todas as pessoas que tiverem o tratamento vão fazer parte da amostra. Então, essa amostra ela não é uma amostra aleatória da população de pessoas com câncer no pulmão. Porém, nos estudos comparativos, o principal objetivo não é a generalidade, mas sim buscar as verdadeiras diferenças entre as duas populações, né? Quando a gente está comparando um fator específico. Então, nesse caso, a gente também não tem uma amostragem aleatória, porém, o nosso objetivo aqui é comparar duas populações em algum fator, em alguma característica, tá? Bom, então, essa foi a aula de hoje, né? A gente passou aí
a aula anterior falando sobre as etapas, onde a estatística está nas etapas da pesquisa. E aí, essa aula a gente conversou e mostrou a etapa de amostragem. A gente deixou claro que a amostragem ela é um ponto importantíssimo na pesquisa, porque se a gente não tem uma boa amostra, a gente não tem resultados, a gente não tem nem resultados válidos, a gente não vai poder expandir os nossos resultados para a população, tá? Então, essa aula foi para a gente discutir essa etapa de amostragem, tá? Então, vou encerrar essa aula por aqui.